e de volta a mais uma receita. Mas antes de começarmos a receita de hoje, vou fazer consigo uma retrospectiva de tudo o que já falámos para sintetizar e fazermos aqui uma reciclagem. Ora, começámos por fazer um creme de maçã e conhecemos uma sobremesa muito saborosa, fácil de confeccionar, sem a necessidade de juntar qualquer tipo de adoçante. Foi feito com maçã, mas poderia ser com pera, poderia-se juntar as duas coisas, ou ainda outra fruta qualquer, desde que não seja ácida. Depois fizemos uns vegetais salteados, ficavam crocantes e muito saborosos, também muito fáceis de confeccionar e que podem completar todo o resto da nossa refeição. Fizemos um creme de cereais para o seu bebê e para si, como um excelente pequeno almoço ou até um lanche, e conhecemos as potencialidades desses mesmos cereais. Experimentámos o sabor do gengibre, que se pode usar na comida ou até em tratamentos externos, promovendo a maior circulação, maior eliminação dos mucos e das nossas toxinas. E conhecemos alguns dos produtos que levam à perca de peso. Conhecemos o milé, que ajuda a reduzir o nosso apetite e por isso promove um bem-estar interior, não havendo tanta necessidade de consumir alimentos que nos saciem. Conhecemos a cevada, que pelo seu poder de fibra ajuda a funcionar muito melhor os intestinos e também o fígado. Conhecemos o daikon, que faz um chá maravilhoso, também para melhorar a nossa função hepática. E conhecemos ainda o nabo e as potencialidades que a família desses legumes tem. Vimos que se podem escaldar vegetais, mantendo-os verdes e com a fibra ativa, e vimos ainda que os podemos fermentar. E fizemos uns belíssimos picos de nabo. Já agora, deixe-me abrir um parênteses. Esta receita foi a Sara e a Clara que me deram. A Sara e a Clara têm um restaurante em Aveiro, chama-se Ki Macrobiótico. E quando passar por essa zona, não deixe de as visitar. Tenho a certeza que Aveiro passará a ter outro sabor. Vimos tudo isto e percebemos que para perder peso precisamos não só comer melhor, como também pensar na nossa saúde, aumentá-la e promovê-la, e vimos algumas sugestões adicionais que pode consultar no nosso vídeo. Chegou a altura então de fazermos uma refeição completa, com alguns dos elementos que já trabalhámos, mostrar como é que seria o exemplo de uma refeição equilibrada para o seu almoço ou para o seu jantar. Hoje vamos fazer arroz integral, com os legumes salteados e tofu. O arroz integral cozinha-se de várias formas. Eu vou demonstrar uma, dando referência a outras que podem também ser optadas. O arroz integral é como eu já o tenho aqui cozinhado, mas vou passar a mostrar este. O arroz integral existem muitas variedades. Este é um grão que se chama grão longo, existe um grão mais curto. Ele pode ser cozinhado na panela de pressão ou então numa panela normal. Na panela de pressão terá de o lavar e acrescentar 2 vezes mais água, levar ao lume e após iniciar a fervura, conta 45 minutos. Se não quiser usar a panela de pressão e achar que isto é muito tempo, pode molhar o arroz durante a noite, deitar essa água fora e cozinhar numa panela normal com 2 vezes e meia mais de água, estando atento a essa cozedura. Não destape muitas vezes a panela para não haver uma grande evaporação. A quantidade de água vai depender também da panela que tem e do tipo de arroz que vai cozinhar. Se é mais longo ou se é mais curto. Com o tempo você vai fazendo essas experiências e vai chegando ao ponto certo de cozedura. O arroz integral tem uma fibra e uma película, como todos os cereais integrais, que se revela muito importante para que haja uma correta absorção do hidrato de carbono e isso seja digerido de uma forma muito mais saudável. Temos aqui o arroz integral já cozinhado. Este foi cozinhado na pressão durante os 45 minutos, mas poderia ter sido em panela normal com as indicações que eu já dei. Depois vamos fazer então o tofu. O tofu é uma proteína obtida através da coagulação do leite de soja. É uma espécie de um queijo, mas um queijo diferente, porque precisa de ser cozinhado. Este tofu em particular é um tofu fumado e por isso já tem algum tempero adicionado, mas pode fazer esta receita com o tofu normal. É uma proteína leve, de fácil digestão, que não tem qualquer tipo de gordura na sua composição e que pode comer 2 ou 3 vezes por semana, dependendo da sua condição e de um conjunto de coisas que depois
irá descobrir qual é a melhor quantidade para si próprio. Para cozinhar o tofu, e ele pode ser cozinhado de muitas formas, esta é apenas uma, eu vou colocá-lo numa frigideira, quer dizer, esta nem é uma frigideira, é um wok, mesmo de ferro. Vou adicionar um pouco de azeite e um pouco de alho. Coloco o tofu, que já cortei a fatia do bloco, coloco o tofu na frigideira e acrescento umas pequenas gotas de molho de soja. No caso do tofu fumado, não preciso adicionar mesmo muito porque ele já está temperado e podia até nem colocar mais sal. No tofu normal, que não é fumado, vai precisar temperar um pouco mais. O molho de soja é muito importante para dar gosto ao tofu. O sal não funciona tão bem, não entranha dentro da consistência que esta proteína tem. Por isso, experimente a fazer utilizando este molho de soja e vai ver que a diferença é realmente muito grande. Viramos de um lado e do outro e este processo demora 3 ou 4 minutos, não é preciso muito mais. O tofu cozinha muito rapidamente. Pode ainda fazê-lo no forno, pode fazer um patê, pode fritá-lo, pode estufá-lo com legumes. É uma proteína muito fácil de cozinhar e de muito fácil digestão. E é uma substituição aos produtos animais, dos quais não é de todo bom que nós sejamos dependentes. Depois do tofu estar feito, de um lado e do outro, que eu agora nem vou deixar o tempo que seria ideal, nós podemos colocá-lo num prato e, de uma forma meio artística, vou fazer a apresentação do prato. Com o auxílio desta peça, vamos cortar o tofu de modo a criar um círculo. Adicionamos os tais legumes salteados, que hoje são cenoura e couve portuguesa. E completamos com o arroz integral. Geralmente recomenda-se que o consumo do cereal seja de 50%, de 40% a 50%, já que a base da nossa alimentação assenta nos hidratos de carbono, sendo a proteína 30% e o restante do prato seriam vegetais e outros, sementes, algas e outros alimentos dentro do género. Para completar este prato, eu fiz um molho apenas triturando coentros, com um pouco de sal e um pouco de alho. Com este molho, dificilmente alguém não gostará de cereais integrais. É um molho que tem um sabor tipicamente português e que complementa de forma espantosa o sabor do nosso prato. Poderíamos acrescentar depois uma folha de hortelã, umas sementes, decorar o nosso prato conforme a nossa imaginação o possa permitir. E de uma forma rápida e simples. A sua refeição está pronta. Claro que esta quantidade pode ser dobrada, dependendo realmente do apetite e da capacidade que cada pessoa tem para fazer a digestão. Este prato demoraria 45 minutos a fazer, caso o arroz precisasse de ser cozinhado desde o início, ou se já estivesse pronto e fosse só aquecer, demoraria 20 minutos. Eu sei que nós temos todos muito pouco tempo, mas acredite que o tempo que usa para se cuidar é muito mais precioso do que possa imaginar. Olá Natália. Olá amigos da Natália. Nós somos a Sara e a Clara e temos aqui Macrobiótica em Aveiro. A Natália foi uma das nossas professoras no Instituto Macrobiótico de Portugal e sempre nos inspirou para todas as mudanças que fomos fazendo na vida até chegar ao QI. O QI é um espaço de partilha, um ambiente muito familiar, onde se realizam cursos, workshops e terapias de diversas áreas. E obviamente podem sempre vir comer comida macrobiótica feita com muito amor. Obrigada, Natália. Até breve a todos.